Olá pessoal, retornando aqui para retomar nossa busca aí pelas soluções não as soluções particulares das nossas equações não homogêneas, né? E hoje com o nosso segundo método que recebe o nome de variação dos parâmetros, né? Eu não sei a vocês, mas em mim esses dois nomes quando fui aluno, né, me causavam uma confusão, né? Porque assim, o outro se chama coeficientes a determinar, né? E nesse é variação dos parâmetros. Os parâmetros e coeficientes são a mesma coisa. E variação significa que eu não sei ainda os parâmetros. Então, para mim, os dois querem dizer a mesma coisa, né? Coeficientes a determinar, né? Parâmetro. Mas assim, você vai ter que arrumar, se tiver a mesma confusão que eu, né? Vai ter que arrumar um jeito aí de guardar na sua memória e manter uma distinção entre os dois, tá bom? Veja, eu vou tentar deduzir aqui. Eu peço a vocês que não se assustem com a dedução, porque vocês não vão ter que repetir o processo de dedução na execução do método, tá bom? O que nos interessa nessa dedução é só o final, né? O que nós teremos que fazer no final das contas, tá bom? Então eu vou tentar aqui explicar de onde nasceu, como nasceu e dessa explicação as restrições que o método impõe vão ter sentido, né? Mas a dedução em si ela é meramente ilustrativa aqui, só que para que faça sentido na sua cabeça. Então veja, suponha que você tem uma EDO não homogênea, né? Eu vou fazer a dedução aqui para a segunda ordem. No finalzinho eu tento explicar como seria para ordens maiores, né? E eu peço a você que observe, né, que de partida duas coisas são postas, né? Assim, olha, precisamos que a equação esteja na sua forma padrão. Isso aí não é assim enfeite. Não está aí por acaso, tá bom? Se você por acaso não der a devida importância para essa forma padrão na hora que você for executar, olha, pegou uma equação, não prestei atenção se estava na forma padrão ou não na forma padrão, e isso aconteceu comigo já agora no exercício que eu vou mostrar para vocês. O método ele não vai acusar assim, ó, não vai dar certo ou vai acontecer algo impossível, não. Ele vai até o final. Ele vai até o final. Direitinho, então nada vai aparecer apontando que você partiu de um início errado. Não. Você vai ir até o final. O problema é que o resultado que você encontrou não vai ser solução. E aí, se você fizer isso na prova, é aquela coisa de cortar o coração do professor, porque assim você pode executar todos os passos corretamente, sem errar uma vírgula que você está errado desde o início. Sabe assim, dá pena. E já aconteceu, tá bom? O aluno fica indignado, mas se você erra na primeira linha, você amarra minhas mãos, eu não tenho o que fazer a seu favor, tá bom? Então, veja, estar na forma padrão é o passo inicial, é o passo primordial. Tem que estar na forma padrão para usar esse método aqui. Tá bom? Veja, no método dos coeficientes indeterminados, pouco importa se está na forma padrão ou não. Você vai e tchau. Tá certo? Aqui, não. Aqui você tem que estar na forma padrão. Não sei se vocês estão com a memória boa. Forma padrão é aquela em que o y duas linhas fica com o coeficiente 1. Se não estiver, você divide todo mundo pelo coeficiente dele para que ele fique com o coeficiente 1 e aí você tem aí o p e o q que são as funções que acompanham o y' e o y. Né? Quando você divide pelo coeficiente, perceba que você vai alterar o g, porque você tem que dividir a equação inteira. Não é só o y duas linhas, você divide a equação inteira. Se você for com a forma padrão, o seu g é 1. Se você não colocar na forma padrão, o g é outro. E aí
desandou tudo. Tá bom? Então, a segunda coisa que eu quero que vocês percebam é que nada está sendo dito a respeito dos coeficientes, ou seja, não está sendo feita exigência nenhuma. Significa que esse método funciona para coeficientes variáveis. Tá bom? Tá bom? Isso é uma liberdade que no final das contas não vai servir para nada, infelizmente. Porque, veja só, qual é o próximo passo do nosso método, né? Ele supõe que você tenha em mãos as soluções da parte homogênea. Então, suponha que y1 e y2 sejam soluções da homogênea. Como a gente só sabe resolver a homogênea para coeficientes constantes, significa que o meu método aí, embora ele seja possibilitado a encontrar a particular para não homogêneas, como eu não sei encontrar o y1 e y2 para... Perdão, eu vou dizer novamente. O nosso método, variação dos parâmetros, ele está habilitado a encontrar a solução particular, tá? Para funções de coeficientes não constantes, tá bom? Como ele depende do y1 e y2, solução da homogênea, e nós só sabemos resolver a homogênea com coeficientes constantes, o nosso método fica limitado. Eu vou falar uma linguagem aqui de computador, não sei se vocês entendem. É como você ter um computador que tem um super processador fantástico, mas você não tem memória. Então o seu processador pode ir muito além, ele tem uma capacidade enorme, mas como ele depende da memória e sua memória é pouca, significa que a capacidade que ele tem de ir além não vai ser usada. Entendeu? Entendeu? Então, o meu método de variação de parâmetros, ele consegue encontrar a solução particular para equações de coeficientes constantes e para equações de coeficientes não constantes. Só que como ele depende do y1 e y2, solução da homogênea, né? O y1 e y2 está fazendo papel aqui da minha memória pouca. E eu só sei achar esse y1 e y2 para equações homogêneas que sejam de coeficientes constantes, aí eu travei o meu método. Ele é uma carroça boa com um cavalo ruim. Tá bom? Bom, eu tentei aí deixar claro. Então, suponha que você tem, né? Então você vai partir dessas duas coisas, né? A EDO na forma padrão e as soluções da homogênea. Veja que o coeficiente a determinar não precisava do y1 e y2 soluções da homogênea. Ele parte para o abraço, ele vai em busca da particular sem precisar de nada. Do y1 ele só precisa de um chute e tchau. Né? Aqui não, aqui eu preciso forma padrão, tá? E o y1 e y2 soluções da homogênea. Tá ok? Aí, o que você vai fazer? Sabendo que o y1 é solução, né? Significa que solução da homogênea. Então, se eu substituir no lado esquerdo da equação, vai me dar zero, né? Com o y1. Se eu substituir o y2, vai me dar um zero também, né? Porque são soluções da homogênea. Será, a pergunta feita, né? E copiando um método que a gente já criou aqui, copiando a ideia da redução de ordem. Né? A redução de ordem, se vocês se lembram, nós construímos uma solução y2 a partir de uma y1. Nós tentamos encontrar e encontramos uma solução que não fosse LI, que não fosse LD, né? Uma solução linearmente independente da anterior. Uma y2 LI com a y1. O que nós temos aqui será que eu consigo construir a partir de y1 e y2, eu agora tenho duas, em vez de uma só, eu tenho duas, uma solução que seja uma não combinação linear. Veja como é interessante isso. Só depois de muito tempo eu consegui entender que o que ele está fazendo é uma busca por uma não combinação linear. O que é uma combinação linear? É você pegar o y1, multiplicar por uma constante, o y2 multiplicar por uma constante e somar.
No momento que, né, eu procuro por uma não combinação linear, é assim, eu quero combinar essas duas, o y1 e o y2, só que sem usar constantes, então eu vou usar funções. Né? Isso é uma não linearidade, é uma combinação que não é linear. Eu estou combinando y1 e y2, só que eu estou usando um u1 e um u2, que são funções, são variáveis. Então isso aí retira a possibilidade de ser uma combinação linear. E por que, que eu quero que não seja combinação linear? Porque se for combinação linear, eu teria uma solução, uma nova solução da homogênea. E eu não estou em busca de uma solução da homogênea, eu estou em busca de uma solução da não homogênea. Então, se existir essa solução, ela não pode ser combinação linear de y e y2. Ou seja, ela pode ser uma combinação que não seja linear. Porque se for linear, é solução da homogênea. Então, como eu quero solução da não homogênea, eu vou partir. Né? Quem fez isso, assim, fez uma hipótese assim, que talvez não levasse a nada. Né? O cara foi audaz, foi corajoso e propôs. Né? Vou propor, vou tentar expandir o que foi feito com a redução de ordem, vou ver se eu consigo fazer a mesma ideia expandindo para não homogêneas. Né? Então eu estou partindo do y1 e y2 soluções da homogênea em busca de uma yp solução da não homogênea. E estou propondo que o YP seja uma combinação, uma não combinação, né, uma combinação que não é linear do Y1 e do Y2. Ok? E aí o restante do que vem pela frente é mais do mesmo. Né? O que a gente vai fazer? Vou derivar uma vez, derivar duas vezes, vou substituir e vou ver o que eu devo impor ao U1 e ao U2 para que o YP seja a solução. Tá bom? Então, vamos lá. Deriva. Né? Aí você tome cuidado porque é a regra do produto, né? Se o 1 é função e y1 é função, o 2 é função e y2 é função de x. Então, quando você vai derivar, a regra do produto, cada produto desse vai me dar 2 termos, eu vou ficar com 4 termos. Derivada segunda, cada um vai me dar 2 termos, e aí, como você tem 4, você vai ficar com 8 termos. Tá certo, professor? Só estou vendo 6. É porque eu agrupei, aparece o U1' Y1' duas vezes e o U2' Y2' duas vezes. Pessoal, por favor, faça isso à mão. Se você tem interesse de acompanhar, entendendo o que eu estou fazendo aqui, é bom que você faça isso à mão. Tá bom? Vá devagarzinho e tal. Vou pegar isso aí, vou jogar na EDO. E aí o monstro se fez, né? Olha o tamanho da criatura. E aí eu vou reagrupar de que maneira, né? Eu vou reagrupar de maneira que os termos que formam a EDO com y1 fiquem todos juntos e os termos que formam a EDO com o y2 fiquem todos juntos. Ou seja, eu quero usar aí nesse meio a informação de que eu sei que y1 é solução da homogênea e o y2 também. Então veja se vocês percebem o que foi feito aí. Isso equivale a fazer o seguinte, olha, peguei todos os termos que tem U1 e agrupei. Aí ficou y1, duas linhas, py1 linha, qy1. Peguei todos os termos que tem U2 e agrupei. Então apareceu esse parênteses, o segundo par de parênteses aí. Tá bom? Aí ficou esse outros dois par de parênteses que eu agrupei de que forma? O que tinha P eu juntei e o restante é o que não tem P. São a galera, né? Galera da pipoca. Certo? E aí eu vou usar a informação, né? Foi feito com essa intenção, né? O primeiro par de parênteses aí dá zero, o segundo par de parênteses dá zero. Ficamos somente com a metade aí dos termos, vamos dizer assim. Show? Aí, o que nós vamos fazer agora? Né, se fosse eu deduzindo isso daí, eu tinha jogado no lixo, tinha desistido, vou fazer outra coisa da vida.
Mas o cidadão ele foi bem insistente e tal, e aí ele observou o seguinte, olha, pegue esses caras que estão dobrados, que estão multiplicados por 2 e separa. Tá bom? Separou, aí aumentou mais ainda o que já tá. A gente está tentando reduzir, ele está tentando aumentar, né? E aí você pega o seguinte, ó, se você pegar o U1, duas linhas, Y1 mais o U1 linha, Y1 linha, tá em vermelho aí, isso é a derivada de um produto. Olha só o que esse cara foi arrumar. Se você observar para esses dois termos que estão em vermelho aí também, eu não vou ler porque é chato ler isso, né? U2, duas linhas, Y2 mais U2 linha, Y2 linha. É a derivada de um produto também. Aí tentem, antes de passar para frente, tentem ver qual é o produto de duas funções que dá essas derivadas. Se você se esforçar, você vai perceber que o primeiro par em vermelho é a derivada de U1' Y1, né? A derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Dá exatamente os dois termos em vermelho. Derivada de U2' Y2 também dá os outros dois em vermelho. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer não, o que o cara fez, né? Junta esses dois termos em vermelho e escreve eles como uma derivada de uma coisa só. Ok? Então ficou a derivada de U1' Y1 mais U2' Y2. Eu juntei tudo num termo só. E aí perceba que a derivada do cara que está né, entre parênteses e o cara que está multiplicando o P são iguais, ó. Coincidência, né não? Do caramba. E aí paramos, já fizemos tudo que a gente podia. E aí eu escrevi o g de x aí na frente no sentido de que não é que deu igual, é no sentido de que assim, eu quero que seja igual. E aí o que eu devo fazer agora? O que eu devo impor ao meu U', ao meu U1 e U2, para que essa igualdade seja verdadeira? A primeira coisa que o cara reparou é o seguinte, bom, se eu obrigar esse cara que tá entre parênteses, e eles são iguais, né? Se eu obrigar ele a ser igual a zero, né? O que fica terá que ser igual a g. Me acompanha? Então eu tenho que obrigar duas coisas a serem verdades. Esse é o método. Eu vou obrigar que o que está entre parênteses seja zero, tá bom? E vou obrigar o que fica do lado esquerdo seja igual a g. Ou seja, eu tenho duas imposições. U1' Y1 mais U2' Y2 igual a zero. E U1' Y1' U2' Y2' igual a G. Esse é um sistema que aparentemente dá a entender que seja um sistema de equações diferenciais. Mas se você for ver, não é. Não é. É um sistema algébrico de ordem 2 por 2. Se você pegar e entender quem é que nós estamos procurando nesse sistema, é o Y1, perdão, o U1 linha e o U2 linha. Faz de conta que tira eles e chama U1 linha de A, U2 linha de B. Então você tem um sistema nas variáveis A e B. É um sistema algébrico 2 por 2. Como é que se resolve isso? Do jeito que você aprendeu lá na sexta série. Não é massa? Aí vamos resolver, tá? Nosso propósito agora é resolver. Perceba que se eu conseguir uma resposta para isso, o U1 e U2 que eu encontrar é a resposta para o YP que eu estou procurando. Não é assim? Então veja, isso aí escrito na forma matricial. Eu coloquei essa forma matricial aí, mas acabei nem usando, tá bom? Mas é só para vocês verem que nessa tem um cara aí que já é conhecido de vocês, né? E é uma outra coincidência fenomenal, tá bom? Mas assim, é válido que vocês percebam essa escrita, não somente pelo cara que vocês
é conhecido de vocês, que eu estou falando de quem? Eu estou falando do Ronskiano. Essa matriz 2x2 que está aí, y1, y2, y1', y2, é o Ronskiano de y1, y2. Tá certo? E o que a gente sabe a respeito desse Ronskiano? O determinante dele é diferente de zero. Por quê? Porque y1 e y2 são LI. E se você tem um sistema cuja matriz tem determinante diferente de zero, significa que esse sistema tem solução e é única. Tá bom? Uma outra coisa que vai ser útil é o seguinte: perceba que do lado direito você tem uma matriz coluna 0G. Essa coluna eu vou usar ela vai ser essencial no método. A gente vai chamar essa coluna, só simplesmente chama aquela coluna, bota ela aqui. E aí tem aluno que vai perguntar assim: por que é assim, é o 0 em cima e o G embaixo? Por que não poderia ser o G em cima e o 0 embaixo? Eu poderia ter escrito o sistema com a equação de baixo em cima. Vocês concordam comigo? Não muda nada para o sistema. Foi escrito com o G, a equação que tem o G embaixo, simplesmente para que você perceba o Ronskiano aí. Mas você poderia ter ela em cima, não tem problema nenhum. Só que o método seria completamente diferente do que vem daqui por diante. O método, ele só vai ser como é porque eu escrevi assim. Então, eu estou falando o que vai ser o método. É um roteiro. Eu vou lhe dar um roteiro, faça assim, assim, assim. E esse roteiro, todo ele vem por causa dessa escrita. Eu escrevi a equação que dá zero em cima, a equação que dá G embaixo e deduzi dessa forma. Ah, professor, mas eu quero usar... eu quero escrever a equação de baixo em cima. Posso fazer isso? Pode. Agora você vai reescrever todo o método, o que vem daí por diante, você vai reescrever da sua forma. E ele não bate com o do livro. Encontra a mesma solução? Encontra. Só que você não vai querer deduzir o método toda vez, você vai querer uma forma decorada de executar o método. E a forma decorada que eu vou lhe dar é dessa forma. É supondo que você escreveu a linha que tem o G embaixo. Tá ok? Então vamos para frente. Você vai resolver o seu sistema e aí você vai descobrir o seguinte, ó. Vou escrever, mas eu sei que todo mundo vai dar um tilt aí, né? Dar um bug. Resolvi o U', linha, e encontrei, né, o determinante desse catatal aí, dividido por o determinante do Ronskiano. Pelo Ronskiano. E o U2 é esse outro aí. Professor, eu nunca vi solução de sistema usando determinante em cima e determinante embaixo. Já viu sim. Já viu sim. Se eu não me engano, é a regra de Cramer que chama. Regra de Cramer. Né? Só que assim, beleza, não entendeu não? Vamos lá. Eu não estou criando, não estou inventando nada. Tá bom? Estou chamando uma coisa que você deveria lembrar, mas certamente não lembra. Sistema 2x2, a gente usa o método mais simples que existe no planeta. Qual é? É a lei de cancelamento. Né? Você multiplica em cima uma linha por um valor, multiplica embaixo por outro valor, de modo que eu possa somar e cancelar e ficar só com uma variável, e aí eu descubro uma variável, volto no sistema e descubro a outra. É o método que todo mundo vai guardar e vai lembrar, se lembrar. Né? E aí, veja, vamos fazer desse jeito aí, para você ver uma coisa. Abra aí um parênteses, né? Tá aí o sistema. Como é que vocês gostariam de resolver o sistema? Multiplica em cima. Eu vou multiplicar em cima por y2 linha. E vou multiplicar embaixo por m menos y2. Lembre-se que y2 eu conheço. Desde o início é uma solução da homogênea. Multiplicou? Seu sistema ficou desse jeito aí. Tá certo? E aí soma as duas equações, a de cima com a de baixo. Né? O segundo termo vai se cancelar, né? E você vai ficar somente com o primeiro termo da equação de cima com o primeiro termo da equação de baixo. Perceba que eles têm um U1' em comum, já botei em evidência. Do lado direito ficou 0 menos y2g. Estou pronto para dizer a vocês quem é o U1'. Tá bom? Aí você vai dizer, professor, desse jeito aí tá mais gostoso. E tá completamente diferente do que o senhor fez ali. O senhor falou do lado, né, no lado esquerdo, né?
Observe, pega a matriz que está, o determinante que está escrito para o 1'. Calcula o determinante dele, veja quanto dá. Né? Use a linha principal menos a linha secundária. Tá certo? Faça a mesma coisa com o determinante que está embaixo, na fração para o 1'. É o determinante do Ronskiano. Vai ficar y1 vezes y2' menos y1' y2. Veja que o U' que está aí resolvido dessa forma e o U' que eu tinha colocado é a mesma coisa. Sim, professor, é a mesma coisa. Mas por que eu vou preferir ficar com esses dois determinantes horrorosos aí? Na verdade são três determinantes, né? Eu prefiro que seja assim, com letrinha, bonitinho, que nem o senhor fez agora. Né? É um direito seu, não tá nada errado. Agora veja só, o método ele vai usar, ele escolhe esse uso dos determinantes pelo seguinte, olha, se você chamar de W, se chamar de W não, a gente já vem chamando de W essa matriz está aí, esse determinante, é o Ronskiano, correto? Aí você vai chamar de W1 o quê? W1 vai ser o W reescrito. Você vai pegar o W e vai... A primeira coluna você vai apagar e vai colocar a coluna 0G. Lembra que eu falei que eu vou precisar daquela coluna que está lá em cima? A coluna que está do lado direito do sistema. Então eu vou trazer aquela coluna para ser a primeira coluna do W. E aí vou chamar essa nova matriz de W1. Tá certo? Por isso que aparece 0G. E aí você vai fazer essa mesma coisa. Eu vou fazer de novo. Vou escrever uma outra matriz, vou chamar de W2. W2 eu vou apagar a coluna 2. E na coluna 2 eu vou colocar o 0G. Compreendeu? Se você fizer isso e levar de volta para a escrita do U1' e U2', ficou assim, ó. O U1' é W1 sobre W. E o U2 é W2 sobre W. E acabou-se o seu método. Tá? Sabendo quem é o U1', você vai integrar. O U2' você vai integrar. Com a resposta disso daí, você encontrou o seu YP, né? O YP é o 1 vezes o Y1 mais o 2 vezes o Y2. Lembram que eu disse que nós estamos em busca de uma YP? Eu não quero infinitas, eu só quero uma. Significa que quando você resolver essa integral, você pode jogar logo a constante igual a zero. Né? Porque eu só quero uma. E mesma coisa para o U2. Quando você resolver a sua integral, joga logo a constante igual a zero e leva ela lá para o YP e acabou-se, morreu o boi. Professor, não gostei nada do que o senhor falou. Muito complicado o método. Essa é a sensação que todo mundo fica. Agora veja só, o que você vai ter que fazer. O método ele parte aqui do W. Eu poderia dizer, olha, construa o W. Como é que eu construo o W? Com Y1 e Y2. Então lembra que o método falou, você precisa do Y1 e do Y2? Pronto, parte dali. Pega o Y1 e o Y2, esquece tudo que eu falei. Constrói o W. Consegue construir o W? O W é o Ronskiano. Beleza? Constrói o W1. Quem é o W1? Pega o Ronskiano, apaga a primeira coluna e bota 0G. Quem é o G, professor? É o lado esquerdo, lado direito da EDO. Lembra que eu falei? Aí se você não tiver colocado ela na forma padrão, o seu G é o G correto. Se você não colocou na forma padrão, o seu G está errado. Por isso que o W1 vai estar errado. Você construiu ele, lembrou ele como ele é, só que você pegou e jogou um G errado. Tá bom? Constrói o W2. Como é que eu faço o W2, professor? Você pega o W, apaga a segunda coluna e bota 0G. Construiu essas três matrizes? Está pronto para construir o U1'. Quem é o U1'? W1 sobre W. U2'? W2 sobre W. Quem é o U? Integra. Quem é o 2? Integra. Quem é a YP? Faz a combinação, a combinação não linear, né, de Y1 e Y2 usando o 1 e o 2. Acabou-se. Esse método ele aparenta ser complicado,
porque você de fato não gostou da dedução dele. Mas a conclusão dele é muito bacana. Então, ó, vou escrever um roteiro para você ficar tranquilo e calmo aí, de boa na nave. Suave na nave, né? De boa na lagoa. Eu juntei os dois ditados num só. Você vai primeiro resolver a sua homogênea e encontrar o y1 e y2. Show? Encontrou? Segundo passo. W1, W2. Para construir o W1, W2, você precisa do G. Cuidado, que o G tem que vir da forma padrão. Beleza? Encontrou as três matrizes? O 1' e o 2'. Como é que eu construo o 1'? W1 sobre W. O 2', W2 sobre W. Show? Encontrando o U1' e o U2', você está pronto para encontrar o U1 e o U2. E aí você constrói o YP. Acabou. Quatro momentozinhos bem simples, bem. Não tem mistério não. Certo? Né? Lembra desses quatro passinhos, pode esquecer toda a dedução que eu fiz. Pronto, é o que você tem que lembrar, é esse daí. Então veja um exemplo. Eu quero que você encontre uma solução particular da EDO. Tá? Está aí a sua EDO. Perceba que o lado esquerdo ele é de coeficientes constantes. Né? O coeficiente do y, duas linhas, já é 1, ou seja, isso aí já está na forma padrão. De modo que o que está à sua direita é a função g. Tá bom? E aí você teria que ir, como primeiro passo, encontrar o y1 e y2. Você teria que resolver a homogênea auxiliar, a homogênea associada, e encontrar, né, o y2. Essa parte eu vou deixar que você faça, né, faça aí sozinho. Dê pausa e encontre. Se você fizer direitinho, você vai encontrar o y1 é elevado a 2x e o y2 é x é elevado a 2x. Bacana? Tem o y1 e o y2? Constrói o Ronskiano. Construiu o Ronskiano. Né? Vamos construir, vou colocar cada um aí, né? O y1, o y2, na linha de baixo as derivadas. Calculei agora o determinante. Cheguei à conclusão que dá e elevado a 4x. Olha, por favor, façam isso aí direitinho, tá? Tem umas simplificações, tem que botar em evidência, tá? Cortar, cancelar e tal. Não é imediatozinho como tá aí não, tá bom? Pronto, tô com o W na mão. O mal do aluno é achar que essas barrinhas elas vão lá para dentro da integral. Não vai. Não vai, você vai calcular isso fora, você vai fazer o seu determinante. E feito o determinante, essas barrinhas desaparecem. Tá certo? Quem é o W1? Pega o Ronskiano, apaga a primeira coluna e traz o 0G. Quem é o G? O G é o lado esquerdo, perdão, o lado direito da EDO. É o x mais 1 multiplicado por e elevado a 2x. Então, vai ficar assim, 0, x mais 1 elevado a 2x embaixo, e a segunda coluna que você já tinha feito. Tá bom? Então, faz o cruz credo aí, né, o determinante, vai ficar 0 vezes esse negócio da 0, vai ficar menos x mais 1 é elevado a 4x. Confere aí. Né? Contra agora o W2. Vai apagar a segunda coluna e colocar o 0G. Coloquei. Multipliquei. Né? Ficou x mais 1 é elevado a 4x. O que mais? Já tem o W, W1 e W2. Então executei o passo número 2. Constrói o U1'. Então você vai pegar o W1 e dividir pelo W. Quem é o W1? É menos x, x mais 1 é elevado a 4x. E o W é elevado a 4x. O bom é que sempre cancela-se umas coisas que você está morrendo de medo. Então, esse e elevado a 4x multiplicado por esse polinômio aí, se fosse do jeito que está aí, cair dentro de uma integral, necessariamente você ia parar numa integral por partes. Né? E certamente você já está tremendo aí, todo melado, né? Todo cagado na prova, né? Vai dar uma integral, essa integral vai ser feia, vai ser feia. Ó,
Quando você dividir, o e elevado a 4x cancela com o de baixo. E você ficou somente com menos x quadrado menos x, que é a integral que você vai ter que resolver. Ou seja, quando eu derivei u1, cheguei em menos x quadrado menos x. Não precisa nem você botar a integral aí. Quem é o u1, se derivado dá isso aí? Né? Menos x ao cubo sobre 3, menos x ao quadrado sobre 2. Acabou-se. U2', W2 sobre W. Então você pega o W2, que você calculou, né? O x mais 1 é elevado a 4x. Pega o W, é elevado a 4x, mesma coisa. Vai dar um cancelamento bacana aí. Ficou só o x mais 1. Então a derivada de U2 deu x mais 1. Quem é o 2? Perceba que eu já joguei a constante igual a zero, viu? Viu? Né? Eu quero só uma solução. Então você pegou o 1 e o 2. Pronto. Você já está apto a me dizer quem é o YP, né? Que é aquela combinação. Vai dar isso aí. Aí certamente você está estranhando. Não, professor, não estou vendo nem o U1 e nem o U2. Como é que o senhor chegou a isso aí? Eu joguei do jeito que você encontrou e fiz algumas simplificações, tá bom? Botei em evidência o que eu poderia colocar, o e elevado a 2x, tá? E o que ficou dentro de parênteses eu juntei. O que podia juntar e cancelei o que podia cancelar. Faça aí que vai dar essa expressão que você tem aí na tela. Perceba que eu estou lhe dando só a particular, viu? Se estiver pedindo a solução geral, então você vai ter que trazer aí a solução complementar, que é a solução da homogênea, e colocar aí junto, tá bom? Então, viu aí, o método não é, de fato ele é simples, né? Eu acho ele simples, mas ele assusta por conta daqueles determinantes que tem lá, dá a impressão que você vai resolver a integral tendo determinantes dentro dela. Não vai. Você vai resolver primeiro esses determinantes e aí depois você traz para a sua integral. Vamos fazer mais um. Olha, eu não mencionei, né, no exercício anterior, mas se você recordar e volta o vídeo e dá uma olhada lá, a equação que a gente resolveu dava para ter sido resolvida pelo método dos coeficientes a determinar. Tá? Era uma função que estava dentro do. A função g estava dentro do nosso rol de funções permitidas. Então você poderia ir atrás. É até um bom exercício você fazer dos dois jeitos. Tá bom? Agora, por que eu estou falando isso? Porque essa que eu estou lhe dando agora não é. Não tem como você. A cossecante está entre as funções proibidas. Ou seja, você. A única. A variação do parâmetro aqui ele não aparece como uma alternativa. Ele é a única saída. Tá bom? E aí eu coloquei a cossecante, assim, é o segundo exemplo do livro e tal, mas eu mantive ele porque é assustador, né? Quer quebrar as pernas de um aluno, fala em cossecante que ele adoece. Ele adoece, dá logo uma dor de barriga. E, assim, colocar essa questão numa prova é quase a certeza de que poucos farão. Poucos farão. Interessante se eu escrevesse, em vez de colocar as cossecante de 3x, no lugar eu colocasse 1 sobre o seno de 3x, eu acho que todo mundo aí já se sentiria mais seguro, né? Meu Deus, esses fatores psicológicos são engraçados. Mas vamos lá, né? Eu coloquei essa com a intenção de mostrar que não tem, assim, motivo para esse medo, né? Então, de onde é que a gente parte? Você vai ter que resolver a homogênea associada, né? E encontrar as respostas lá. Aí você vai perceber que resolva, vou deixar isso a cargo de vocês. A solução é o cosseno de 3x e o seno de 3x. Show? Aí, tendo o y1 e o y2, o que você vai fazer? Rosquiano. Então você traz o y1, o y2, as derivadas. Lembre-se da regra da cadeia. A regra da cadeia não é um utensílio opcional, viu? Sempre que aparecer a função composta e você for derivar, tem que usar a regra da cadeia.
tá? Então, derivou o cosseno de 3x, vai dar menos 3 seno de 3x, e o derivou o seno de 3x, dá 3 cosseno de 3x, faz o determinante aí, e deu 3. Aí tem neguinho que já deve estar desesperado. De onde é que saiu os 3, professor? Né? Lembre-se da identidade trigonométrica fundamental, viu? Seno ao quadrado de alguma coisa, mais o cosseno ao quadrado de alguma coisa, dá sempre 1. Então, se você fizer isso direitinho, você vai perceber que o determinante aí, você bota um 3 em evidência, e entre parênteses vai ficar o cosseno ao quadrado de 3x, mais o seno ao quadrado de 3x, que dá 1. Então, 3 vezes 1, 3. Olha só, né? Aquela cossecante ali que estava sendo horrível de assustadora, já me deu um rosquiano bobinho, né? 3. Vamos para o W1. Pega o rosquiano e aí apaga a primeira coluna e bota 0G. Quem é o G? Foi onde eu errei. Tá certo? A língua está coçando para dizer que o G é a cossecante, né? Assim? Eu fiz isso. E aí cheguei lá no final e vi que estava errado. Por que não é a cossecante? Alguém me acuda aí, por favor. A equação não está na sua forma padrão. Não está na forma padrão. O que você tem que fazer? Você tem que dividir por 4. Tá bom? Quando você dividir por 4, aí vai aparecer cossecante de 3x sobre 4. Essa é a G, correta. Então, ó. Tá ok? A forma padrão, ela só vai influenciar no G. É o único ponto onde ela influencia. Mas se você colocar errado aí o G, eu vou dizer lá no final o que vai dar errado. E o que é triste de você aceitar. Caso cometa esse erro numa prova, tá? Eu vou deixar para dizer quando chegar lá no final. Tá? Bom, trouxe o G aí, o G correto, aí você calcula o determinante. Professor, menos um quarto. De onde é que o senhor tirou isso? A linha principal, né? 0 vezes o cosseno, 3 cosseno dá 0, né? Menos. Aí você vai lembrar que a cossecante é 1 sobre o seno. Aí 1 sobre o seno vezes o seno dá 1. Então ficou só o menos um quarto. Veja, a cossecante entrou novamente e não assustou ninguém. Quer dizer, assustou vocês tudo, né? Mas assim, ela não fez nada. Na verdade, ela entrou aí até de uma maneira benéfica. Show? Vamos para o W2. Aí você vai trazer novamente. Primeira coluna mantém. Segunda coluna troca pelo 0G. E aí você vai ficar com cosseno de 3x vezes 1 quarto da cossecante. Aí você vai usar a cossecante como 1 sobre o seno, né? E vai lembrar que cosseno sobre o seno é a cotangente. Professor, se eu quisesse deixar cosseno de 3x vezes a cossecante de 3x, eu poderia? Poderia. Poderia, mas assim, eu coloquei cotangente porque acho que cotangente ela é menos... Ficou mais simples, é menos assustadora, né? Cosseno vezes a cossecante. Pelo menos a mim me assusta mais. Tá, chegamos aí, né? 1 quarto da cotangente. Aí você vai agora para onde? Construir o W, W1, W2. Você vai construir agora o U1 linha, U2 linha. U1 linha é W1 sobre W. Então você procura aí quem é W1, é menos 1 quarto, e o W é 3. Olha só que U linha difícil. Se o U1 linha, a derivada de U1 é menos 1 sobre 12, significa que o U1 é menos x sobre 12. Tem a constante, já joguei um zero. Tá? Aí, veja que até agora não teve nada. A cossecante entrou aí só para assustar. Até agora não teve nenhum terror. Né? O 2, linha, é o W2 sobre o W. Aí você vai ficar com aquela cotangente lá de 3x sobre 4, dividido por 3, então vai ficar cotangente de 3x sobre 12. Quem é o 2? Aí você tem uma integral de fato. E por estar na forma de cotangente, deve estar causando maior terror. Mas faça o seguinte, não escreva cotangente não, escreva cosseno
sobre o seno. Bote o 1 sobre 12 fora da integral. E aí você faça a integral do cosseno sobre o seno. Aí você vai fazer uma substituição banal. Chama W, ou sei lá, a letra que você quiser, de seno. Se o W é o seno, o dW é o cosseno dx. Então a sua integral vai ficar dW sobre W, que é o logaritmo de W. Então, né? Por que ficou esse 36, professor? É porque eu não estou fazendo a integral da cotangente de x, é cotangente de 3x. Então vai ter que fazer uma outra mudança de variável para o seu 3x virar uma letra só. Então façam um integral banal. O meu aluno de cálculo 1 ele tem a obrigação de fazer. Tá? Então como vocês estão no cálculo 4, então mais obrigação ainda. Bom, chegamos ao U1 e o U2, e o que apresentou até agora de horror foi essa integral aí. Uma substituição simples e banal. Certo? Pronto, acabou o seu método. Tá aí a sua função YP. Tranquilo? Aí veja, eu falei que ia lembrar, né, de trazer para vocês qual é a diferença se em vez de termos usado a G correta, né, 1/4 da cossecante, eu tivesse trazido somente a cossecante. Sabe o que mudava? Eu fiz isso aí, fiz errado. E o que muda é que esse menos 1 sobre 12 é outra constante. O 1 sobre 36 é outra constante. Ou seja, todos os dados, a construção foi tudo correta, a integral é a mesma, vai sair correta e tal. E você vai errar por conta das constantes que estão multiplicando aí. Tá certo? E aí, assim, as constantes não influenciam quando você está lidando com a homogênea. Mas, lidando com a particular, se você mudar aí esse sinal de menos e botar mais, já não resolve mais. Já não é mais solução. Se em vez do 1 sobre 12 tiver 1/6, não. Se você multiplicar essa função todinha por 2, já não é mais solução. Tá certo? Tá certo? Então, no caso da particular, ela aparece como uma fotografia. Tem que ser daquele jeito que apareceu e sem tirar nem pôr. Se mudar uma vírgula, tá errado. Bacana? Então, fechamos aí o segundo método, que é a variação dos parâmetros. Tá bom? E eu vou falar agora somente de uma equação. Não é um método novo, não. Não quero que vocês se assustem. Tá? É uma equação. Uma equação particular, uma equação específica, tá bom? Que é a equação de Cauchy-Euler, tá bom? Ela aparece nas nossas vidas porque veja como a cara dela aí, né? Ela, se você pegar a equação linear, a EDO linear, a forma geral, você está colocando uma potência de x em cada um dos termos. Então, o termo de ordem n, você coloca x elevado a n. O termo de ordem 2, você coloca um x ao quadrado. O termo de ordem 1, você coloca x. O termo de ordem 0, você coloca x elevado a 0. Tá certo? Foram Cauchy e Euler que resolveram essa equação e tal. E ela ganha um merecimento de estar aqui porque ela é uma equação que não tem coeficientes constantes. Perceba que os coeficientes dela são variáveis justamente por ter essas potências de x. Tá certo? E eu disse a vocês que nós não teríamos método para resolver equações de coeficientes que não fossem constantes. De fato, não teremos. Agora, esses caras conseguiram resolver essa aí especificamente. Tá bom? E, embora a gente não vá resolver como eles resolveram, a gente coloca aqui na tentativa de ser mais didático e tal, eu vou colocar uma forma mais que a gente acredita ser melhor. Tá? Mas eles não resolveram da forma como a gente vai resolver. Na verdade,
eles fazem uma mudança de variável, não vou expor isso aqui. Eles fazem uma mudança de variável nessa equação, e essa equação ela passa a ser uma equação ordinária sem os termos. Ela passa a ser uma equação de coeficientes constantes. E sendo coeficientes constantes, a gente sabe resolver. Ok? Então, é por isso que ela entra aqui. Tá? Mas eu não vou fazer através de mudança de variável. Não vou. Eu vou fazer aqui da forma como o livro faz, porque é mais simples. Tá bom? Então, veja, a equação tem essa cara aí. Eu coloquei a de ordem n. Se a gente trouxer isso para a ordem 2, como é que ficaria? Né? A2, x ao quadrado, A1x, A0y, g. Veja que o A0, A1, A2, eles são constantes desde o início, viu? Não é para a ordem 2, não, é para todas. Tá? O A0, A1, AN, na equação de Cauchy-Euler, são constantes. Os coeficientes da equação final passam a ser variáveis porque as potências de x fazem com que elas sejam variáveis, né? Então, essa equação, na segunda ordem, fica A2x quadrado, y duas linhas, A1x, y', mais A0, y, igual a uma função g. Tá? Aí, nós vamos tratar aqui, dar uma solução para a homogênea. Tá bom? Então, a proposta é assim. Olha só que bacana. X elevado a m. Por que, professor, essa proposta aí? Eu estou chutando novamente, né? Eu não. O Cauchy e o Euler, né? Eles chutaram. Na verdade, eu não sei, eu devia ler um pouco sobre a história e ver, mas eu acho que um fez por substituição e o outro foi dessa forma. Agora eu não sei se de fato foi, mas eu suspeito que seja. Um foi por aqui, por onde nós estamos indo, e o outro foi pela mudança de variável, e aí por isso que a equação ganha o nome dos dois, né? Em geral, esses caras fazem de uma forma sem saber que o outro fez de outra forma, tá? Então, a proposta é x elevado a m. Vai ficar claro no desenvolvimento, assim, o porquê dessa proposta. Assim, olhando agora, não há nenhuma explicação do porquê o cara teria imaginado propor x elevado a m, tá bom? Mas você vai ver o motivo já já. Então, mais do mesmo de novo. Né? O que a gente faz agora? Temos a proposta, deriva de novo, substitui e tenta dizer o que tem que acontecer com esse m para que x elevado a m seja uma solução. Bacana? Então, olha só. Derivou de novo. Show? Vamos substituir. Show? Aí, essa é a hora que eu acho que assim dá para se perceber. Percebe que da derivada do y2 ficou a potência do x ficou m-2. Mas junto do y ao quadrado tem um x ao quadrado. Correto? Quando você somar as potências, somar os expoentes, o 2 mais o m menos 2 vai justamente gerar um cancelamento entre o 2 e o menos 2. E isso vai acontecer também na outra, né? Olha, a derivada ficou a potência do x é m menos 1. Mas lá na equação tem um x. E vai ficar x vezes x elevado a m menos 1. O 1 que aparece na equação, junto com o m menos 1 da derivada, um vai cancelar o outro. Então veja, o que vai acontecer? Né? Ficou x elevado a m no primeiro termo, x elevado a m no segundo termo, x elevado a m no terceiro termo. Olha só a coincidência. E isso, se você tivesse feito para uma de ordem 20, ia acontecer isso com os 20 termos. 21, né? Certo? Aí, veja, o que nós fazemos agora? Bota o x elevado a m em evidência. E, né, supondo que
veja, tem uma hipótese aí que ela tem que ser tratada lá no início. O termo que acompanha o y, duas linhas, ele nesse caso aí é o A2x2, x ao quadrado. Ele pode dar zero, né? Quando o x for igual a zero. Então, você tem que excluir esse zero do nosso serviço aqui, porque quando o x for zero, a nossa EDO de segunda ordem deixa de ser uma EDO de segunda ordem, né? Então, o x igual a zero é um ponto proibido. E aí, você vai ter que escolher, né, ou o trecho x maior que zero, ou o trecho x menor que zero. Vai depender de onde esteja a sua condição inicial, tá bom? Então, as nossas soluções elas vão estar morando ou no lado positivo do eixo x ou no lado negativo, porque eu não posso falar assim os números reais completos, porque ficaria com o zero no meio, e aí o número zero é proibido. Então, os coeficientes da equação têm que ser contínuos, em algum intervalo. Então, estou pegando o maior intervalo possível. Então, você vai pegar depois do zero adiante, ou antes do zero, né, em direção a menos infinito. Show? Então, como o x igual a zero está excluído das nossas possibilidades, significa que x elevado a m nunca vai ser zero. Portanto, o que está dentro do colchetes é que tem que ser igual a zero. Reorganizando tudo isso aí, você tem uma equação do segundo grau em m. E aí, onde é que nós viemos parar? O mesmo método que a gente tinha antes. Tinha para equações de coeficientes constantes. Como é que a gente aprendeu? Equações homogêneas de coeficientes constantes. Vai ter uma equação do segundo grau lá. E você vai ter que tratar cada um dos casos. Quais são os casos? Quando o delta for maior que zero, você vai ter duas soluções diferentes. Então, você resolve a equação, encontra as duas respostas, traz para aqui, então você vai ter um y1, né, igual a x elevado a m1 e o y2 igual a x elevado a m2. O segundo caso, qual é? O delta igual a zero. Aí você vai encontrar, você vai ter só uma resposta e você vai ter que construir a outra usando o quê? A redução de ordem. E você vai ter um terceiro caso, que vai ter duas respostas complexas, tá? Então, veja, o primeiro caso vai ficar x elevado a m1 e x elevado a m2, né? Supondo que você resolveu a equação do segundo grau lá. O segundo caso, aí, teria que fazer, eu não vou fazer aqui, tá bom? Se vocês tiverem curiosidade, vocês façam a redução de ordem. Né? Pega o y1 e tentem construir o y2 seguindo o método da redução de ordem. A redução de ordem é só uma fórmula, né? Que eu dei até um roteiro de como executar essa fórmula. E aí você vai chegar à conclusão que, diferente do que acontecia na equação normal, né? De coeficientes constantes, se você tem uma, a outra é só a y multiplicado pelo x, aqui inverteu as ordens. Você vai multiplicar por um logaritmo. Logaritmo de x. Tá certo? E aí, eu estou colocando aí no. Mas a dedução foi feita. Está lá no livro, vocês acompanhem lá. E no caso, terceiro caso, se você tem o delta menor que zero, aí você vai encontrar duas raízes complexas, né? Lá no caso das equações de coeficientes constantes, só me interessava a parte real e a parte imaginária, o valor, né? Que eu chamei de alfa e beta. Lembra? Aqui é a mesma coisa, eu só me interesso também pelo alfa e o beta. Aí a construção vai ser assim. A primeira vai ser x elevado a alfa, cosseno de beta ln de x. E a segunda é x elevado a alfa, seno de beta ln de x. Pronto, acabou-se o método. Você tem aí os três casos. Vou ficar devendo aqui a vocês exemplos, tá bom? Mas cada um exemplo remete somente a resolver uma equação de segundo grau e trazer para esse gabarito aqui o que você encontrar. Tá bom? Então não vou fazer não.
Isso me dá uma maneira de resolver a homogênea. Correto? Aí se você disser, se eu colocasse assim na prova, toma aqui uma equação de Euler e o lado direito não é zero. Ou seja, eu estou lhe dando uma equação de Euler não homogênea. Como é que você vai resolver? Aí você vai resolver a parte homogênea, vai usar um desses casos aí, o primeiro, o segundo ou o terceiro. E com o y1 e o y2 que você encontrar, aí você vai usar a variação de parâmetros, que funciona para qualquer situação, né? Coeficientes constantes ou não, e aí você encontra a solução particular. Show? Só para finalizar, eu falei que ia dizer como o método do coeficientes, variação de parâmetros, né? Como é que ele se generaliza para ordens maiores. Veja, suponha que você tem uma equação de ordem 3. O seu Wronskiano vai ser 3 por 3. Ou seja, você precisa de um y1, y2, y3. E aí vem as derivadas e as derivadas segundas. Quem é que vai ser o W1? Apaga a primeira coluna e coloca o que no lugar dela? 00G. Quem é o W2? Apaga a segunda coluna do Wronskiano e bota 00G. Quem é o W3? Apaga a terceira coluna e coloca 00G. A equação tem que estar na sua forma padrão. O que é a forma padrão para uma equação de ordem 3? É a mesma coisa, você divide o coeficiente líder, o coeficiente do termo de maior ordem, né, faz ele virar 1. Aí você tem a função G. Já tem o W1, W2 e W3. O que eu faço? O 1 linha é W1 sobre W. O 2 linha, W2 sobre W. O 3 linha é W3 sobre W. Tá certo? Resolve isso daí, você vai encontrar o 1, o 2 e o 3. Quem é o y particular? É uma combinação de o1, y1, o 2, y2, mais o 3, y3. Aí, isso vale para qualquer ordem. Tá bom? A gente coloca aqui porque nosso interesse maior é as de ordem 2. Tá bom? Mas funciona para outras de ordem 3. Acredito que o livro até faz alguns exemplos. Tá bom? Bom, acabei aqui, né? Tá fechado aqui a nota para o conteúdo da nossa segunda prova. Tá bom? Fiquem todos com Jesus, tá? Permaneçam em casa. Se forem sair, usem a máscara e o álcool em gel, viu? Vamos todo mundo escapar desse negócio aí. Um abraço a todos.